Tudo bem com você? Nós queremos nesse momento que Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para você. É um tema bastante interessante, um tema especial, que vai falar sobre a conduta do cristão, princípios da vida cristã. E eu quero já começar falando aqui para você que tem nos acompanhado, os vídeos que nós temos gravado para você. Hoje nós vamos dar aqui uma pincelada bacana nessa questão do princípio da vida de um cristão. Você que nos acompanha desde o começo, desde o primeiro vídeo, você já conheceu Jesus Cristo, você já entregou a sua vida para Jesus Cristo, você está tomando decisão pelo batismo, você já é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, você já está aguardando o sábado do Senhor, que é o dia santo, o dia do Senhor. Se você tem nos acompanhado, você passou também por esse estudo através de um vídeo que nós enviamos para você pelas redes sociais. Muito bem, depois que você toma essa decisão, você entrega a sua vida a Cristo, você precisa ter uma vida transformada em relação à espiritualidade. Por exemplo, algumas atitudes que você deve tomar ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. João capítulo 5, versículo 39, o Evangelho de João, nós encontramos ali Jesus dizendo para que eu e você estudemos a Bíblia todos os dias. O cristão tem esse tipo de atitude, esse costume, estudar a Bíblia todos os dias, porque nós acreditamos que nela tem a vida eterna. João 5:39. Um pouco mais adiante, nós vemos o apóstolo Paulo falando que o cristão, que o crente, ele deve ter uma vida de oração. A oração é você conversar com Deus, é você levar o seu pensamento a Deus, é você ter essa comunhão com Deus todos os dias, você ter um momento separado para o estudo da Bíblia e também para a oração, para a comunhão com Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz para mim e para você que nós devemos frequentar os cultos da igreja. Não existe cristão sem igreja. Assim como não existe uma igreja sem a presença de cristãos. Um não vive sozinho sem o outro. Então é um casamento, frequentar os cultos da igreja. Hebreus 10, 25. Nós vemos Jesus falando em Marcos capítulo 5, versículos do 18 até o 20, que o cristão ele prega o evangelho. Ele testemunha da sua vida transformada e ele vai prega para outras pessoas, para que elas também tenham esse mesmo privilégio de conhecer a Cristo, de entregar a vida a Cristo, de viver a vida cristã. Muito bem, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, quando nós já temos a nossa vida transformada e procuramos viver de acordo com a vontade de Deus, aí nós temos também que adorá-lo no dia do Senhor. Nós não podemos nos esquecer. Isaías capítulo 58, versículo 13 e versículo 14, diz para mim e para você que nós vamos adorar a Deus também na eternidade. Então se nós hoje desviarmos os nossos pés de profanar o dia do Senhor, o sábado do Senhor, o sábado é o dia bíblico de guarda, é o dia que Deus deixou para que nós adorássemos a Deus, e é o dia que Jesus Cristo seguiu, que a própria Maria, mãe de Jesus, Imaculada Maria, mãe de Jesus, ela também guardou o santo sábado do Senhor. Você não vai encontrar um texto na Bíblia que fale de guarda de domingo. Jesus ressuscitou no domingo, mas o dia que Deus pede para que nós adoremos, que nós guardemos e que santifiquemos, é o santo dia do sábado, o sétimo dia do Senhor. E nós faremos isso também na eternidade. Jesus tinha esse costume, Jesus guardava o sábado. Lucas capítulo 4, versículo 16 e versículo 31, confirma isso para a gente e muitos outros textos no Novo Testamento. Você se torna um cristão, você deve mudar as suas atitudes, as atitudes que você tinha no mundo agora não podem mais fazer parte da sua vida. Então o cristão, ele não fala mentira, ele só fala a verdade. O cristão, ele serve as outras pessoas, e o cristão, ele procura fazer somente o bem. Essas mensagens você encontra em Efésios capítulo 4, 25, em Gálatas 5, versículo 13, e em Gálatas 6, versículo 1 e também versículo 10, ok?
Muito bem, vamos falar agora um pouco, um assunto voltado para as mulheres. Nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 3 e versículo 4, e também em 1 Timóteo 2, versículo 9, conselho em relação à conduta das mulheres. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, não é? E sem o uso dispendioso de pérolas, de joias, de pedras preciosas, que seriam ali os brincos, os pingentes, não é? A mesma coisa, as correntes, as pulseiras, não é? A mulher, ela precisa ter um vestuário com modéstia e com bom senso, como é digno das mulheres que servem ao Senhor. Em relação ao casamento, tanto o homem quanto a mulher, eles devem honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Deus, ele não instituiu o casamento para que as pessoas se divorciassem ou para que vivessem cometendo adultério. Então o conselho, em 1 Coríntios, o conselho de Paulo, é instruído pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 7, versículo do 10 ao 14, Mateus 19, versículo 8, versículo 9, Hebreus 13, versículo 4, aí nós encontramos ali os conselhos para que nós honremos o casamento, porque Deus reprova o adultério e o divórcio. Muito bem, o que é que a Bíblia diz para nós sobre as diversões mundanas? 1 João 2, versículo 15 e 17, diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas mundanas. Não amar o mundo e nem as coisas mundanas. Tudo aquilo que pode nos afastar da presença de Deus, nós devemos abandonar. Não devemos praticar esse tipo de coisa. Então nós encontramos em 1 João 2, 15 e 17 e Tiago 4, versículo 4. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Nós devemos respeitar as autoridades, mas quando o respeito às autoridades fere os princípios cristãos da palavra de Deus, aí nós não devemos colocar isso em pauta ou em prática. Nós devemos sempre obedecer a Deus. E Atos capítulo 5, versículo 29, o apóstolo Pedro, ele é questionado quando ele está pregando, é questionado pelos escribas, pelos fariseus ali, e eles colocam na mente de Pedro que ele não deve pregar a Jesus Cristo. E aí Pedro, ele diz o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Então tudo aquilo que fere o princípio cristão, nós devemos deixar de lado, ok? Palavras do Senhor. Muito bem, o Senhor Deus instituiu algumas cerimônias para que nós seguíssemos. Jesus as praticou aqui na terra, e o conselho de Cristo é que nós pratiquemos também. João capítulo 13, versículo 4, versículo 5 e versículo 15. Jesus institui ali a Santa Ceia, institui ali o lava-pés, e ele diz o seguinte: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer do pão e tomar do suco de uva, ali está a palavra vinho, mas é o suco de uva não fermentado, vocês estão celebrando a minha morte. Então, Santa Ceia, lava-pés, o partir do pão e o partir do vinho, nós estamos então celebrando a morte, estamos nos lembrando do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário, ok? Vou fazer uma recapitulação rápida com você do nosso estudo de hoje. O cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar os nossos irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para outras pessoas. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mundanas são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros até o casamento. Na Santa Ceia, celebramos a morte de Jesus Cristo e o lava-pés é a cerimônia da humildade. O cristão convertido, ele vive dessa forma, ele busca essas práticas para a sua vida e ele é completamente abençoado pelo Senhor. Que você queira isso para a sua vida, tome essa decisão, queira essa mudança, essa transformação, e Deus vai te abençoar de uma forma assim fantástica.
Deus abençoe você, aguardamos você no próximo vídeo.